Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 31 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A falsa sensação de segurança custa caro no Brasil. IBM, custo médio de violação no Brasil é de 7,19 milhões de reais. E pessoal de cyber está se afogando em informações. E eu começo com essa notícia que fala: a falsa sensação de segurança custa caro no Brasil. Por muito tempo, cyberataques foram tratados como eventos isolados, uma espécie de azar tecnológico que poderia acontecer com qualquer um. Entretanto, a realidade em 2025 é outra. Os ataques de ransomware se tornaram parte integrante do cotidiano das organizações, e isso não é apenas uma percepção. É o que mostram os dados mais recentes do relatório Estado do Ransomware, publicado pela Sophos, empresa Libero, lidero no país. Enfim. Segundo a pesquisa, 66% das empresas brasileiras que sofreram ataques de ransomware pagaram o resgate e conseguiram recuperar seus dados. Essa taxa é superior à média global e aponta para uma inquietante normalização da prática de pagamento como estratégia de recuperação. Ou seja, há uma aceitação velada de que o cybercrime virou uma parte do custo de fazer negócios no país. Por um lado, os valores caíram de acordo com o estudo. A média dos resgates pagos no Brasil foi de 400 mil dólares, mostrando uma queda de mais de 50% em relação ao ano anterior. Isso poderia ser motivo de otimismo se não fosse acompanhado de um dado preocupante: 40% das demandas de resgate do país ultrapassaram 1 milhão de dólares. Isto é, mais que o dobro do registrado em 2024, indicando que os criminosos estão mirando mais alto, mesmo que nem sempre recebam tudo o que pedem. Por trás dos números, a falta de preparo técnico e estratégico das organizações evidencia um problema estrutural. No Brasil, 47% das empresas entrevistadas na pesquisa apontaram falhas de segurança conhecidas como a principal porta de entrada para os ataques. Em seguida, vem a escassez de pessoal qualificado, com 39%, e o descumprimento de processos básicos por parte das equipes, 35%. Essas não são brechas sofisticadas, são vulnerabilidades do cotidiano. O recente caso envolvendo a maior invasão com movimentação financeira já registrada via Pix no país, que levou o Banco Central a desligar 22 instituições do sistema após um ataque que desviou cerca de 1 bilhão de reais por meio de uma fornecedora terceirizada, é um retrato emblemático desse cenário. O episódio expôs não apenas fragilidades técnicas, mas também a interdependência crítica entre agentes públicos, privados e intermediários na estrutura digital brasileira, bem como os riscos que surgem quando essa cadeia é comprometida. Não à toa, 63% das empresas entrevistadas no mundo atribuíram sua exposição à falta de recursos. A cibersegurança ainda é vista, em muitos casos, como um apêndice da área de tecnologia da informação e não como parte da estratégia central de negócios. O resultado é que quase metade dos ataques, só no Brasil, resultou na criptografia dos dados, número acima da média global. Mas nem tudo são más notícias. No estado de Ransomware 2025, também fica evidente que as companhias brasileiras estão aprendendo a reagir melhor, pois 55% conseguiram se recuperar completamente em até uma semana após o ataque, mais do que o dobro do índice registrado no ano anterior. Isso mostra um avanço importante em resiliência, fruto provavelmente de maior conscientização e profissionalização na resposta a incidentes. Outro ponto relevante é que 73% das empresas no Brasil usaram backups para restaurar os dados. Apesar de essa taxa ter caído em relação ao ano anterior, ainda é superior à média global, reforçando a importância de práticas básicas, mas muitas vezes negligenciadas, como backup regular, autenticação multifatorial, além de aplicação e atualização de patches. A grande lição aqui é que o ransomware deixou de ser uma exceção para se tornar uma variável constante nos ambientes de negócios. E como qualquer outra variável crítica, exige preparação contínua, investimento em prevenção e, principalmente, maturidade na gestão de riscos.
Ignorar esse cenário é o mesmo que operar uma empresa sem seguro contra incêndio em meio a uma temporada de queimadas. Nesse contexto, manter a detecção e resposta a ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, é essencial, tanto por meio de recursos internos quanto contando com parceiros confiáveis. Essa matéria ela traz dados muito importantes e a percepção de que isso já faz parte da rotina das empresas. E se faz parte, inclusive das conversas executivas, das definições estratégicas da companhia, é muito importante que os riscos também estejam na pauta. Para quê? Para endereçar situações como essa e, obviamente, implementar controles que estejam adequados ao apetite de risco da companhia. Recentemente, questão de menos de uma semana, eu divulguei, por exemplo, uma notícia que falava de um negócio, né, mais do que centenário, que foi finalizado por conta de um ataque e a empresa não teve poder de reação, não teve capacidade nem dinheiro para pagar o resgate e nenhum backup confiável e íntegro que pudesse ser recuperado. A matéria aqui traz um lado positivo, que é a capacidade, nesse sentido, das empresas brasileiras melhorou. Então a gente precisa, obviamente, ter uma estratégia muito robusta no que diz respeito, após a identificação dos sistemas e ativos considerados críticos para o negócio, proteção, um olhar claro para a detecção, entendendo desvios e comportamentos anômalos e a capacidade de responder a incidentes e também se recuperar de crises. Isso é tudo realmente muito importante dentro de uma estratégia robusta de segurança. IBM. Custo médio de violação no Brasil é de 7,19 milhões de reais. O relatório anual Custo do Vazamento de Dados 2025, divulgado pela IBM, revela que o custo médio de uma violação de dados no Brasil subiu para 7,19 milhões de reais, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Os setores mais impactantes foram saúde, 11,43 milhões, finanças, 8,92 milhões e serviços, 8,51 milhões, refletindo a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas. A pesquisa mostra que empresas que adotam IA e automação seguras registraram custos 26% menores, com média de 6,48 milhões de reais por incidente. Em contraste, organizações sem essas tecnologias enfrentaram perdas de até 8,78 milhões de reais. Apesar disso, apenas 29% das empresas brasileiras utilizam tecnologias de governança de IA e 87% não possuem políticas formais para gerenciar riscos associados a modelos de IA. Entre os principais vetores de ataque estão o phishing, 18% das violações, comprometimento da cadeia de suprimentos, 15%, e exploração de vulnerabilidades, 13%. O uso não autorizado de IA, conhecido como Shadow AI, também contribuiu para o aumento dos custos, adicionando em média R$ 591 mil por violação. Globalmente, o custo médio de uma violação caiu para 4,44 milhões de dólares, a primeira redução em 5 anos. No entanto, nos Estados Unidos, o valor atingiu um recorde de 10,22 milhões de dólares. O tempo médio para identificar e conter uma violação caiu para 241 dias, com empresas que detectaram internamente economizando cerca de 900 mil dólares. O relatório conduzido pela Ponemon Institute analisou 600 organizações entre março de 2024 e fevereiro de 2025. A IBM alerta que, diante da rápida adoção da IA, a ausência de governança e controles adequados representa um risco crescente para a segurança e a confiança operacional das empresas. São dados muito importantes e ao mesmo tempo alarmantes. Quando a gente quer, por vezes, compartilhar, isso obviamente precisa parar na mesa dos executivos, quando a gente fala sobre o custo médio de violação, muitas vezes nos falta parâmetros. Esse estudo da IBM, por outro lado, divide isso por indústria, divide isso por média. Então, são dados muito importantes. Além disso, entendermos quais são os principais pontos, vetores onde esses ataques acabam acontecendo é bastante importante. E nós não estamos falando aqui de nada extremamente novo. Estamos falando de phishing, de cadeia de suprimentos
e de exploração de vulnerabilidades. Então, esses precisam ser pontos que estão ou deveriam estar presentes na estratégia de segurança, sem sombra de dúvida. E na última matéria de hoje, pessoal de cyber está se afogando em informações. Uma pesquisa encomendada pelo Google Cloud e conduzida pela Forrester Consulting revelou um descompasso preocupante entre o volume de informações sobre ameaças cibernéticas e a capacidade das equipes de segurança em processá-las. O levantamento ouviu 1.541 executivos de alto escalão em 8 países e 12 setores distintos, todos representantes de organizações com mais de 1.000 funcionários. Segundo o estudo, mais de 60% dos entrevistados afirmaram que suas equipes estão sobrecarregadas com alertas de possíveis incidentes. Desses, 61% admitiram não conseguir lidar com o volume atual de dados, enquanto 59% relataram dificuldades em transformar os indicadores recebidos em ações concretas de proteção. A escassez de profissionais qualificados também foi apontada como um obstáculo por 60% dos participantes. A consequência é clara: 72% das empresas operam em modo reativo, lidando com ameaças apenas após a ocorrência de incidentes. O cenário é ainda mais crítico na indústria manufatureira, onde 89% dos representantes disseram temer que a enxurrada de sinais comprometa a identificação de ataques realmente perigosos. A complexidade dos sistemas industriais, que envolvem tecnologias como PLCs e SCADA, agrava o problema. O relatório também destaca uma lacuna entre a percepção da liderança e das equipes de segurança. Em média, 80% dos entrevistados acreditam que os executivos subestimam a gravidade das ameaças digitais, número que sobe para 84% nas empresas de tecnologia e serviços digitais. A pressão por inovação rápida e menor regulação seriam os principais fatores dessa distorção. Entre as ameaças mais preocupantes para o próximo ano estão o phishing e o roubo de credenciais, 46%, seguidos por ransomware sofisticado, 44%, e ataques envolvendo inteligência artificial, 34%. O relatório recomenda uma revisão na abordagem de inteligência de ameaças, com foco em processos analíticos integrados aos negócios, em vez de uma simples coleta de dados. Bem importante essa matéria aqui, porque ela fala de distorções, tanto no que diz respeito a percepções, quanto o volume de informações para tomada de decisão. É muito importante que, ao máximo, esteja presente dentro das estratégias de segurança a simplificação dos sistemas. Então, ter sistemas que possam estar integrados, cooperar mais, utilizar menos volume de soluções distintas para estar com diferentes telas e precisando tomar decisões, obviamente isso ajuda muito. Então, olhar especificamente para aquilo que está mais ligado ao negócio, criar estratégias robustas, isso também é bastante importante. E por fim, e não podemos deixar de falar nisso, os aspectos ligados à conscientização também citados nessa matéria, tanto relacionado aos executivos que por vezes entendem como demasiadas, né, as análises de risco e ameaças, com relação às percepções do time de segurança do que de fato tem acontecido e como manter os ambientes seguros. Tudo isso é muito importante e precisa um trabalho muito forte de treinamento, de capacitação, de aculturamento e também para que se consiga traduzir tudo isso numa linguagem de risco, para que os executivos consigam de fato ter a real percepção de como esses eventos podem impactar os negócios. Isso me parece ser uma estratégia bem interessante. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo, curta para que ele chegue para mais pessoas. Salve e compartilhe com seus colegas, amigos e conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo isso, estará trabalhando com aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.